Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a religião na vida e na obra do Dostoiévski. É um vídeo que eu vou fazer a partir de algumas leituras que eu já venho fazendo, há alguns anos, nesse meu processo de estudar o Dostoiévski, que é um autor de quem eu gosto muito. E essas leituras são basicamente a biografia dele, escrita pelo Joseph Frank, e alguns ensaios que estão presentes na Cambridge Companion to Dostoiévski. Esse vídeo vai ser baseado principalmente num artigo chamado Dostoiévski and Religion, ou seja, Dostoiévski e Religião, de Malcolm Jones. Mas eu também vou utilizar algumas coisas que eu li, vou fazer alguns apontamentos baseados na leitura de um outro artigo que está na Cambridge Companion, que chama Dostoiévski and the Russian Folk Heritage, de Faith Wigzell, cujo título pode ser traduzido por Dostoiévski e a herança folclórica russa. E então vou comentar um pouco algumas coisas sobre a religião na vida do Dostoiévski e na obra dele que podem ajudar a gente a entender algumas coisas, aproveitando aí o bicentenário que a gente está fazendo esse projeto de leitura, né, o Consciência e Absurdo. E assim, a consciência na obra do Dostoiévski, né, as questões de consciência e o próprio diagnóstico do absurdo estão muito ligados a essa questão de fé na obra dele. Leitores de Dostoiévski percebem que religião é uma questão para ele, estão sempre lá presentes, mas como Bakhtin fala, né, sobre a polifonia do romance do Dostoiévski, ele também trabalha uma série de outras questões, inclusive questões que ele costumava chamar de questões malditas, e que tem a ver com dilemas humanos, muitos dos quais envolvem a falta da fé. Então, uma certa postura descrente diante do mundo e um certo niilismo, e principalmente diante da percepção do absurdo do mundo. Não por acaso eu botei o nome do projeto de Consciência e Absurdo, porque acho que são questões muito importantes para ele. A questão é que, assim, os romances do Dostoiévski, é difícil depreender deles só certos postulados religiosos ou teológicos. O próprio romance do Dostoiévski se contradiz em vários momentos, ou certas coisas nem sempre são bem amarradas, vamos dizer assim. E acho que é interessante a gente entender o caminho religioso dele para ver mais ou menos por que os romances são assim. O Dostoiévski, ele é de uma família bastante religiosa. Na época em que ele vivia, as classes altas não levavam a religião assim tão a sério, não era uma coisa tão observada, mas a família dele era bastante religiosa, então ele tinha hábito de ir à missa com a família, eles faziam leituras religiosas em casa, inclusive a ponto de decorar passagens, visitavam mosteiros, acompanhavam histórias assim paralelas à bíblica, vida de santo, história de peregrinação, enfim, então ele cresce nesse ambiente. E o Dostoiévski também tem um contato, já no seio familiar, com os servos. E a gente vai ver ao longo da vida dele como ele vai associando a espiritualidade, uma espiritualidade forte, à vida do povo mais simples russo. Então esse contato com os servos é importante. Ele tem uma experiência em que ele está brincando numa espécie de bosque ou floresta. E ele acha que houve um bicho se aproximando, uma raposa parece. Ele fica com medo e corre. E ele é amparado assim por um servo. E esse servo consola ele, faz o sinal da cruz. Essa lembrança de infância fica muito marcada na memória do Dostoiévski. Ele, inclusive, vai usar essa cena num dos seus primeiros livros, se eu não me engano, no Gente Pobre. Com o passar do tempo, ele vai cada vez mais associando uma espiritualidade forte e verdadeira com a figura do povo mais humilde russo, em especial os servos. De 1838 a 1843, o Dostoiévski vai para a Academia Militar de Engenharia estudar, e lá ele continua muito religioso. Então, ele é inclusive uma pessoa com hábitos assim meio ascéticos, bem disciplinado, ele não tem muita vida social, passa o tempo livre dele todo lendo, e é quando ele começa a tomar contato com a literatura ocidental, que também vai ser muito marcante para ele, O Dostoiévski, nesse período de leitura da literatura europeia e ocidental, ele toma contato com alguns autores em quem ele identifica valores cristãos. Ele é muito fã do Schiller, ele lê muitos românticos, Então ele é muito fã do Schiller, do Victor Hugo, da George Sand, em especial ele é muito fã da George Sand, e do Dickens.
E os personagens de Victor Hugo, Dickens e Sand, eles vão virar uma espécie de modelo para os seus personagens mais bonzinhos, vamos dizer assim. O Dostoiévski, ele vai seguir um modelo crístico para vários dos seus personagens principais, onde ele vai tentar desenvolver essa ideia do ideal cristão. Mas esses personagens, eles são sempre mais ou menos misturados com esses modelos literários também, que vêm dessas leituras românticas. Em 1844, ele decide abandonar a escola para se dedicar à carreira de escritor. E quando ele lança o primeiro romance, Gente Pobre, com 23 anos ainda, ele cai nas graças da crítica, em especial de um crítico muito famoso da época, que é o Bielinski. Bielinski, que era ateu e socialista. Na época da escola militar, o Dostoiévski leu um livro que se chamava A Hora da Devoção, de um autor chamado Heinrich Schock. E nesse livro, o autor descreve um cristianismo mais romântico e mais sentimental. E esse cristianismo, que não é muito ortodoxo, enfim, seria um cristianismo de aplicação do amor cristão na luta pela justiça social. Então, para resolver os problemas das pessoas socialmente mais injustiçadas. E ler isso faz com que o Dostoiévski consiga conciliar tanto a sua fé cristã com as coisas ocidentais que ele lia, que já eram muito influenciadas por outras ideias, né? Já estavam muito assim abandonando certos ideais cristãos. E o romantismo tem um peso nisso, porque o romantismo combate um certo racionalismo, em grande medida. Mas essa preocupação social cristã desse livro que ele lê ajuda com que ele não rompa de imediato com Bielinski. E então ele fica durante o tempo tomando contato com ideias socialistas, filosofias que estavam em voga ali por conta do contato com o Bielinski, com o círculo do Bielinski, e que vão quase abalar assim, a estrutura de fé do Dostoiévski. Ele começa então a flertar com ideias socialistas. O meio onde ele convivia era um meio muito marcado pela leitura de Feuerbach, embora não se saiba exatamente se ele leu Feuerbach, mas ele claramente já tinha ouvido falar do Feuerbach, que era um teórico que dizia que a religião era uma projeção da mente humana, né? Então, ele não dizia que era algo que devesse ser necessariamente desprezado, mas via como projeção da mente humana. Dostoiévski, ele passa a integrar depois o círculo de Petrachevsky, onde essas ideias eram muito discutidas também, né, materialistas e socialistas, e é na associação com esse grupo que ele vai acabar sendo preso. Apesar do contato com essas ideias socialistas, o Malcolm Jones, o autor desse texto sobre a religião e o Dostoiévski, ele diz que não tem muitas evidências de que o Dostoiévski tenha de fato algum momento aderido à ideia da revolução. Ele de fato tinha uma revolta com a injustiça social e flerta com ideias socialistas, mas ele nunca teria comprado, assim, não está muito evidente em lugar nenhum que ele tivesse de fato comprado a revolução como uma solução. Mas ele acaba então sendo preso nessa associação com o círculo de Petrachevsky, na plataforma Pedro e Paulo, onde ele vai saber que vai ser condenado à morte, né? Enquanto ele fica preso lá, ele continua lendo e escrevendo bastante, continua com as suas leituras, tanto religiosas, quanto literárias, quanto socialistas. Só que tem essa história famosa, né, de que quando ele estava para ser executado, ele e outras pessoas, a pena dele foi comutada. Então, ele teve uma espécie de encenação da pré-execução dele. Eles foram lá colocados para serem fuzilados, né? Mas aí é lida uma nova sentença, né? E de trabalhos forçados na Sibéria, né, em Omsk. E essa experiência de quase morrer é muito marcante para o Dostoiévski. Quando ele achou que ia morrer, ele diz, em breve estaremos com Cristo. Ele diz essa frase. E um colega dele do círculo de Petrachevsky diz, um pouco de poeira. Meio que como, tipo assim, não sei se eu acredito nisso, né? E é a partir dessa quase morte que o Dostoiévski percebe que essas questões de fé, se você acredita ou não numa vida após a morte, num paraíso celeste, divino, que essas questões não podem ser acessórias na vida de alguém. Elas têm que ser a principal questão que orienta a vida de uma pessoa. Então ele vai cada vez mais aprofundando essas perquirições espirituais na vida dele. Lá na prisão em Omsk, a vida dele muda assim, radicalmente no sentido das percepções. O Dostoiévski, como era fã de Schiller,
desposava muito uma ideia de utopismo, mas na prisão ele vai ver tanta violência, violência entre os prisioneiros e violência sobre os prisioneiros, que ele vai perdendo esse utopismo schillerista. E ele vai, ao mesmo tempo, ficando muito comovido com a fé daquelas pessoas, porque na prisão o Dostoiévski convive com muitas pessoas de classes mais baixas que a dele. E ele percebe que essas pessoas têm uma fé muito profunda, que mesmo diante de um sofrimento gigante, elas continuam tendo fé. E isso marca ele, isso ajuda a reforçar aquela ideia de que a verdadeira espiritualidade está no povo humilde russo. E ele começa a tomar essa espiritualidade como modelo. Ele achava que os teóricos socialistas, materialistas, não conheciam o povo. Ele começa a achar que essas teorias eram feitas muito de um descolamento ou de uma falta de compreensão de como era realmente o povo. E ele acha que, apesar de todos os seus defeitos e limitações, a Igreja Ortodoxa Russa era mais efetiva em manter a verdadeira fé na restauração por Cristo. E ele verificava isso na vida dessas pessoas mais humildes com quem ele convivia na prisão de Omsk. O único livro que ele pôde ler nessa prisão era o Novo Testamento. Lá eles não podiam ler. O único livro permitido era o Novo Testamento, que ele leu e releu inúmeras vezes, marcou, enfim, com os recursos que ele tinha. Mas ele também registra em cartas e diários momentos de dúvida ali quando ele estava preso. Essa dúvida nunca vai abandonar o Dostoiévski. Ele sempre voltava numa frase que ele dizia que a experiência dele da fé sempre passava por uma espécie de forja da dúvida, né? Então a dúvida sobre a existência de Deus ou de uma vida após a morte era algo que não o abandonou, mas ele dizia que ele tinha uma sede muito grande de fé, que a vontade de fé, de ter fé e de crer era algo muito grande. O Dostoiévski idealiza a figura de Cristo desde muito cedo, ele tem essa adoração com a figura de Cristo, e ele dizia que ele queria muito crer em Cristo, e que mesmo que muitas razões ou argumentos racionais lhe provassem a inexistência de Cristo, ele ainda assim preferia acreditar em Cristo, porque ele precisava disso. Com essas experiências e mudanças espirituais, o Dostoiévski começa a estudar outras coisas, no sentido de tentar conciliar uma visão assim mais profunda filosófica com a fé. Então ele começa a estudar o Hegel, ele começa a estudar o Kant e ele começa a estudar também o Alcorão e o islamismo. É na prisão de Omsk que Dostoiévski começa a ter ataques epiléticos e ele escreve para uma amiga que ele achava que ele tinha uma espécie de experiência mística quando ele estava tendo ataques epiléticos. Isso fica muito claro para quem lê O Idiota, né? Em que o príncipe Mishkin é um epilético e ele tem alguns ataques no romance. O Dostoiévski dizia que durante os ataques epiléticos ele sentia uma alegria incomparável e incomensurável, que ele sentia uma paz imensa e que é como se toda a vida dele, o ser dele, o mundo e o universo estivessem em profunda harmonia. E ele acreditava que isso era uma espécie de experiência mística. O Dostoiévski vai colocar essa experiência mística em alguns dos seus personagens. Além do Mishkin, o Alexei, o irmão mais novo dos Karamazov, ele também tem uma experiência mística, não num ataque epilético, mas ele tem uma experiência mística também, se eu não me engano, quando ele tá no velório de um líder espiritual que ele seguia, que era o Starets Zosima, e que tem a ver com essa ideia de harmonia com tudo. Essa experiência na Katorga, né, na prisão de Omsk, onde ele fez trabalhos forçados, ela é muito determinante para o Dostoiévski ficando cada vez mais conservador. Ele começa a abandonar a visão socialista materialista, enfim, por uma série de motivos, e ele elabora uma doutrina com alguns amigos, com quem ele escrevia em revistas, que é uma doutrina meio religiosa nacionalista. O termo russo é de difícil tradução, mas seria algo como conservadorismo do solo nativo. E é uma crença de que a Rússia ela poderia ser remodelada, restaurada e, de certo modo, redimida, com o resgate de valores profundamente russos, com essa crença de que a verdadeira espiritualidade cristã se alcança com o resgate de valores russos tradicionais. E aí, nesse sentido, ele recusa uma certa influência ocidental, especialmente racionalista, materialista, legalista, utilitarista, determinista, e ele se aproxima de uma corrente que já existia, que é a da eslavofilia.
E os eslavófilos têm essa recusa da ocidentalização, que eles veem como nocivo por todas essas questões que eu citei, e por esse, então, resgate de valores e ideais russos. O Dostoiévski, tendo sido um leitor de romances ocidentais, ele não despreza totalmente o Ocidente. Ele acha que as coisas boas do Ocidente precisam ser apropriadas e aproveitadas, mas as coisas ruins não têm que ser desprezadas. Inclusive, o Dostoiévski, ele faz uma associação, essa associação de que o racionalismo, ele vai levando a outras posturas diante da vida que ele vê como nocivas. Então ele acha que o racionalismo vai levando a uma visão determinista, que vai levando a uma visão utilitarista. Ele também é contra um certo legalismo. Ele acha a Igreja Católica, por exemplo, muito legalista e herdeira disso do Império Romano. Então ele acha que é uma igreja pouco ligada de fato no amor cristão, ou enfim, na execução desse amor cristão, porque já é algo muito institucionalizado e hierarquizado. E ele acha que esse racionalismo cultural e também religioso do catolicismo, que ele vai influenciando o protestantismo e que em seguida o ateísmo, né? O socialismo e o ateísmo. Então ele acha que isso tudo é uma espécie de corrente, tá tudo ligado. E a doutrina dele, assim como a eslavofilia, recusam esses valores ocidentais. Não por acaso a obra do Dostoiévski tem muita crítica aos capitalistas, né? Tem muita crítica. O Memórias do Subsolo é um livro onde o protagonista critica muito o determinismo e o racionalismo, né? O protagonista do Memórias do Subsolo, ele vai dizer que não basta que uma pessoa seja dotada de razão para que ela haja razoavelmente. Né, que existem coisas, e aí Dostoiévski está intuindo o subconsciente praticamente, né, ele diz que existe algo na mente humana que faz com que a pessoa faça coisas que contradigam a sua razão. Né? O desejo é algo da ordem, não é algo necessariamente da ordem do racional. A gente quer fazer coisas contraditórias e muitas vezes até prejudiciais. E ele critica bastante o determinismo nesse romance também. Eu resenhei recentemente O Julgador, onde ele critica um bocado, por exemplo, a visão capitalista, uma visão de acúmulo de riqueza. Então, esses são valores que a doutrina dele e a eslavofilia recusam. Porque para ele, essas doutrinas tornam as pessoas cada vez mais individualistas. E individualistas, elas ficam indiferentes. As pessoas não cuidam uma das outras. Uma grande crítica que o Dostoiévski faz também, por exemplo, é de que as doutrinas socialistas, elas pensam na humanidade como algo abstrato e não como concreto. Né? E ele bota na boca de vários dos seus personagens, em especial esse líder religioso do Irmãos Karamazov, o Starets Zosima, a ideia de que você precisa amar as pessoas, você precisa amar as pessoas, você precisa amar os animais, você precisa amar as naturezas concretamente, não uma ideia de humanidade. Porque ele acha que as pessoas se tornam utilitaristas e indiferentes quando elas pensam nesse abstrato. Elas não conseguem ter uma conexão real com as pessoas. E ele diz que é quando você ama as pessoas concretamente que você põe em ação o amor cristão, né? Em que você começa a colocar aquilo que Cristo chama de caridade. Fazer o bem ao outro pelo bem do outro, né? Porque você vai tirar algum bem disso, enfim. O Dostoiévski acreditava que os ideais russos, que havia uma espécie de respeito à diferença dos povos nos ideais russos e que os russos eram capazes de uma universalização e de uma unidade. Então existe esse pensamento aí no conservadorismo do Dostoiévski de uma unidade. Essas ideias fazem com que o Dostoiévski alcance uma espécie de respeito social. No fim da vida, ele se aproxima do procurador do sínodo e da família imperial. Mas, às vezes em que ele defende essas ideias, segundo o autor aqui do artigo, essa defesa da eslavofilia nunca é muito boa nos romances do Dostoiévski, né? E isso, inclusive, é uma coisa um pouco perceptível nesse último livro que eu resenhei, Um Jogador, que toda vez que se vai defender o povo russo em relação a outros, se faz de um certo lugar de uma certa amargura, né? A defesa dos valores russos, ela é muito didática e amarga, e ela tem pouco estofo teórico, filosófico, né? Tem pouca profundidade. Agora, uma coisa que vai ficando clara na obra do Dostoiévski, na concepção dele, dessa coisa da religiosidade,
é que o Dostoiévski não acredita que o ser humano seja capaz de alcançar o ideal cristão na Terra. Ele acha que a vida na Terra é um processo. E esse processo, então, vai incluir muitos momentos de falha e de sofrimento. Não tem muito para onde correr. Que o ideal cristão não pode ser realizado aqui. Que aqui é um caminho, né? Então, a Terra é esse caminho para que esse ideal cristão talvez se realize na vida após a morte. Né? E uma coisa que ele diz que ele acredita que não dá para realizar aqui é o ego humano. Ele diz que o ego impede o ser humano de realizar plenamente os ideais cristãos. E isso é muito importante porque o Dostoiévski não consegue, de fato, ele não consegue ou ele não quis, né? Ele não realiza esse ideal em nenhum dos seus romances. Os seus romances que têm personagens que são claramente essas figuras mais crísticas, como o Príncipe Mishkin do Idiota, ou o Alexei do Irmãos Karamazov, a Sônia, que é uma personagem do Crime e Castigo, ela não é uma protagonista, mas ela é uma personagem que está ligada ao sacrifício e a uma espécie de movimento de redenção do personagem principal. Eles nunca realizam plenamente essa redenção nos ideais crísticos, né? Eles estão ali como caminho, como incitadores dessa melhora, desse desenvolvimento espiritual, mas o Dostoiévski nunca conseguiu chegar à síntese dessa redenção em nenhum dos seus romances. Agora, uma coisa que o Dostoiévski fazia muito bem era se opor às ideias religiosas. Né? Então ele sempre vai pegar esses personagens, esses seus personagens que são ideais de bondade e são modelos crísticos, e vai expor a grandes desafios. Então você vai ter sempre personagens que são nihilistas, personagens que são profundamente canalhas e cafajestes e que abusam das outras pessoas. E ele vai botar esses personagens em conflito. Né? Você tem figuras extremamente maléficas e perniciosas em alguns romances, e esses personagens, eles são sempre os desafios para os outros, né? Então o Dostoiévski, de certo modo, põe as suas crenças à prova no embate com esses personagens, que é um embate que nem sempre se resolve, né? Inclusive fala-se muito sobre como o Dostoiévski descrevia muito melhor o niilismo, a descrença, uma postura cínica, do que, de fato, a resposta cristã, embora ele tenha procurado dar essa resposta cristã. Mas uma coisa também importante dizer é que existia pouca base teológica na resposta ou no processo cristão que ele bota nos seus romances. A crença do Dostoiévski, ela já é muito idiosincrática. A sua prática religiosa é muito idiosincrática. Quando o Dostoiévski sai da prisão em Omsk, apesar dele ser muito religioso, tem muito essa preocupação, ele não vai mais à igreja, né? Ele já não observa tanto os ritos e os compromissos da Igreja Ortodoxa Russa. E quando ele começa a colocar esses ideais cristãos no romance, esses ideais eles vêm misturados com uma série de coisas. Eles vêm misturados com tradições folclóricas russas que não necessariamente têm base teológica. Por exemplo, uma delas é a associação de Maria, Mãe de Deus. Maria, na ortodoxia russa, ela é menos a Virgem Maria do que Maria, a Mãe de Deus. E essa Maria, a Mãe de Deus, ela é muito associada com a crença da Mãe Terra. E existem uns ritos ligados à Mãe Terra. A Mãe Terra, ela está associada ao bem. Então ela só pode você só pode enterrar os mortos do bem. Suicidas não podem ser enterrados na Mãe Terra. Então tem uma ideia de que os suicidas sempre têm que ser enterrados meio que à margem, nas fronteiras. A Mãe Terra, o culto da Mãe Terra inclui uma ideia de arrependimento e de redenção. Então você deve se ajoelhar à Mãe Terra, você deve chorar, derramar suas lágrimas na terra, beijar a terra. Então tem várias cenas dos romances do Dostoiévski, inclusive no Irmãos Karamazov, que é um dos romances mais religiosos dele, onde os personagens se abaixam na terra, deitam na terra, beijam a terra, choram na terra. Então tá muito ligado também a esses ritos tradicionais do culto à Mãe Terra. O Dostoiévski também tem uma obsessão com demônios. Em vários momentos os personagens falam de sonhos com o demônio, pactos com o demônio, de comportamentos demoníacos que não necessariamente estão associados à visão demoníaca cristã.
mas há uma visão de demônios meio que da natureza, sabe? Então, uma concepção tradicional, cultural, russa, de que os espíritos bons estão na floresta, os espíritos bons estão ligados aos elementos da floresta, e os espíritos maus estão sempre por aí. Então, que a influência maligna está sempre por aí. E essa influência maligna pode ser vista em alguns símbolos ou signos, como ratos, como corujas, como a soleira da porta, os limiares, as fronteiras, as margens. Então tem muitas cenas dos livros de Dostoiévski onde esses personagens mais perturbados existencialmente, personagens que recusam o divino, que recusam uma visão de mundo cristã, esses personagens estão sempre associados a aparições do demônio, sonho com o demônio, delírio com o demônio, ratos que aparecem, cantos de coruja, eles ficam parados em alguma situação na soleira de uma porta. Então o Dostoiévski vai trazendo também essa tradição folclórica e misturando com a sua visão cristã. E como eu falei antes, ele também mistura com esses personagens da literatura ocidental que também não tinham muito enraizamento na doutrina ou na teologia cristã. Um dos grandes modelos do Dostoiévski é o Dom Quixote, e ele também tem como modelo os personagens da George Sand, que era uma deísta. Ela não era exatamente uma cristã, mas ele traz esses modelos. Um outro modelo para ele de bondade é o Sr. Pickwick, o outro é o, se eu não me engano, Jean Valjean, do Victor Hugo. Então ele vai espraiando aí essa sua religião particular e idiosincrática de maneiras muito curiosas. Textos que o Dostoiévski leu muito ao longo da vida religiosos, ele vai botando na boca dos seus personagens. Textos religiosos, ele gostava muito da história de Lázaro, e essa história ele conhecia não só da Bíblia, mas ele conhecia de uma canção popular russa, que era muito cantada em contextos mais humildes, campesinos, e ele traz mais de uma vez essa música, essa tradição de Lázaro nos seus livros, né? Na boca da Sônia, a personagem do Crime e Castigo, numa conversa com o Raskolnikov, na relação do Alexei com o Starets Zosma, nos Irmãos Karamazov. O Príncipe Mishkin é um modelo crístico que incorpora não só as beatitudes citadas no Sermão da Montanha, né? Ele é manso de coração, ele é puro, ele é pacificador, como ele também incorpora as virtudes citadas por São Paulo na carta aos Coríntios. Então ele não é orgulhoso, é paciente, é bom, é sem inveja. Mas o Príncipe Mishkin também incorpora uma dessas coisas tradicionais da Rússia, que é a ideia do bobo santo. Tinha um fenômeno na Rússia que começa já a partir do século XVI, que é o do bobo santo. E esse bobo, ele é uma pessoa com deficiência, normalmente problema de desenvolvimento cognitivo, algo do gênero. E essas pessoas, elas eram vistas como grandes modelos de ingenuidade, de inocência, de desprendimento material, e as pessoas eram devotas, acreditavam que esses santos eram capazes de promover milagres. E a epilepsia, durante muito tempo, esteve associada com essa ideia do bobo santo. Então, Dostoiévski coloca no Príncipe Mishkin, além desses ideais crísticos bíblicos, também essa mistura aí cultural folclórica russa, que ele também vai botar em outros personagens, tá? Tem outros romances, como os Demônios, os Irmãos Karamazov, que tem um outro personagem que evoca essa figura do bobo santo. E como eu falei, no Príncipe Mishkin, ele vai botar essa coisa da experiência mística no ataque epilético, né? Dessa comunhão com o todo e da alegria incomensurável. Bom, Dostoiévski, esse homem de grande fé, mas também bastante atormentado pela dúvida, deixa um grande registro dessa dúvida nos Irmãos Karamazov, na figura do Ivan, o irmão niilista, em 2 capítulos icônicos, que é o capítulo do Grande Inquisidor e a Revolta. Eu tenho um vídeo especificamente sobre esse capítulo aqui do canal, vou deixar nos cards, que é Dostoiévski e o Existencialismo, onde eu vou comentar esses dois capítulos. E o Ivan Karamazov, ele expõe a questão da dúvida com a existência de Deus e com o absurdo do mundo de uma maneira tão profunda
que esses se tornam os capítulos mais lidos e comentados da literatura do Dostoiévski, né? Intrigou filósofos, intrigou pensadores, né? A gente tem muitas reflexões do Camus, por exemplo, a partir desses capítulos, nessa coisa do diagnóstico do absurdo, porque o Ivan vai argumentar que há certos sofrimentos no mundo que colocam a existência de Deus em xeque, porque por que ele deixa esses sofrimentos acontecerem? Se ele deixa esses sofrimentos acontecerem, ele é um Deus que vale a pena ser adorado? E é uma argumentação muito bem feita que o Dostoiévski faz, né, nesse sentido, e dessa conclusão, né? Bom, se Deus não existe, tudo é permitido, né? E se tudo é permitido, né? Ivan diz, quero devolver o meu bilhete, né? Não pedi para participar dessa zona aqui, né? Quero morrer. E a partir desse debate profundo, por exemplo, que o Camus vai escrever o Mito de Sísifo, uma longa reflexão sobre o suicídio. Acho que essas questões contraditórias, vamos dizer assim, que o Dostoiévski põe nos romances, mostra a riqueza do pensamento dostoiévskiano, né? Se por um lado a religiosidade nos livros dele parece um pouco confusa, sincrética, idiosincrática, muito pessoal, as reflexões sobre o mundo são muito profundas, as percepções psicológicas do Dostoiévski também são muito profundas, né? O modo como ele percebe o funcionamento da mente humana é muito profundo, e os embates éticos das pessoas no mundo, né? Por que elas deveriam ser boas? Por que não deveriam, né? Então, o debate ético é algo que está muito presente nos romances de Dostoiévski, né? A pessoa deve buscar o bem para si mesma ou ela deve buscar um bem coletivo? E se ela deve buscar um bem coletivo, por que ela deve buscar esse bem? E o Dostoiévski parece não ver muita resposta para a busca do bem coletivo que não seja passando por Deus, né? A verdade é que Dostoiévski é um pessimista. Eu vejo Dostoiévski como um pessimista, né? A vida na Terra é uma vida de sofrimento, é uma vida onde as pessoas ficam tendo que fazer escolhas dificílimas o tempo inteiro. O ego é algo que sempre vai fazer com que o ser humano busque a própria satisfação e não um bem ideal, um bem do outro, um bem o amor ao próximo. Então, e a própria incapacidade de agir racionalmente, que é algo que ele desenvolve muito no Memórias do Subsolo, né? Tipo assim, a pessoa, não é porque a pessoa é razoável, é racional, que ela vai ser sempre uma pessoa que vai agir pelo bem. Muito pelo contrário, muitas vezes a pessoa quer mergulhar, chafurdar na dissipação. E o que Dostoiévski tem de personagem dissipado, né? De personagem que chafurda na degradação, vamos dizer assim, são muitos, né? Smerdyakov, Dmitry Karamazov, Alexei Ivanov, Svidrigailov, personagens que, levados pelo tormento, não veem sentido em buscar uma vida com uma postura ética orientada para o bem, né? Então, o Dostoiévski, para ele, Deus, Cristo, são necessários para a busca desse caminho, né? E o interessante da leitura do Camus é que o Camus compartilha do diagnóstico, mas não compartilha da resposta, né? Porque o Camus é um ateu e o Camus vai buscar uma resposta ética que prescinda da ideia de Deus. E eu acho que parte da filosofia moral, né, também investiga isso. Mas o Dostoiévski não faz essa dissociação, né? Então ele acha que para que esse bem seja alcançado, você precisa necessariamente mirar no exemplo de Cristo, nos ideais cristãos de serviço e caridade. Bom, o vídeo já ficou um pouco grande, a ideia não era esgotar o tema aqui, mas era, na verdade, mostrar um pouco desse caminho religioso da biografia dele, e como ele vai mais ou menos inserindo essas ideias nos seus personagens, como ele traz as leituras dele para os seus próprios livros, tanto nos modelos literários como nas leituras religiosas que ele fez, e como ele vai inserindo essas leituras religiosas na boca dos seus personagens, mas também como as perquirições existenciais fazem com que ele crie esse embate de ideias dentro do seu próprio romance, inclusive com boas argumentações do lado contrário do dele, que é o lado
da falta de fé. E sempre lembrando que, como dizia Chesterton, a fé do Dostoiévski é um fé com o cadinho da dúvida, né? Então, assim, a dúvida nunca some, na verdade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês também têm leituras nesse sentido sobre o Dostoiévski, vamos conversar aí nos comentários. Vocês podem indicar leituras e dizer as percepções que vocês têm sobre esses aspectos. E é isso, muito obrigada pela companhia, muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar meu trabalho. Beijos e até a próxima. Tchau!